Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RST11, vale a pena? Antes da gente verificar a respeito desse fundo imobiliário de tijolo, ele está sendo bem comentado, bem procurado no mercado, eu gostaria de pedir imensamente, por favor, deixe o like nesse vídeo, ajuda muito o crescimento do canal. Comente aqui embaixo se você já conhece esse fundo, se você possui esse fundo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a gente alcance cada vez mais pessoas e se inscreva no canal. Clique no sininho para você receber todas as notificações desse vídeo, dos demais vídeos. Eu gostaria de agradecer imensamente o canal. A cada vídeo a gente tem conseguido crescer mais um pouquinho. Já contamos com 90 inscritos, estamos bem pertinho dos 100 inscritos. E depois nós vamos buscar aí 200, 300. Nosso foco maior depois dos 100 inscritos é tentar alcançar 1000 inscritos, tudo bem? Então agradeço imensamente a todo mundo que se inscreveu e que vem colaborando com o crescimento do canal. Muito obrigado. Vamos lá. Este fundo ele é do segmento de lajes comerciais. Lajes geralmente são alugadas para escritório, para telemarketing e coisas nesse segmento. Esse fundo ele teve início em abril de 2019, então ele é relativamente novo. Ele foi lançado na base de R$ 100. Ele tem como gestor a BRL. Atualmente ele é pela hectare, na verdade, tá? Ele tem um mandato híbrido. O que significa? Que ele tem que investir 2/3 em laje, mas ele tem liberdade para investir também em outros ativos, tanto que esse fundo também investe em CRIs. Ele tem uma boa liquidez diária, uma altíssima liquidez diária de quase 2 milhões por dia. Ele já tem representação no IFIX, 0,68%. Os usuários do Clube FI dão nota 4 de 5 para ele. E ele tem mais de 8 milhões de cotas. Então, é bem interessante esses pontos desse fundo. Atualmente, o mercado tem batido bastante nesse fundo. Ele está sendo negociado com desconto. Ele está sendo negociado a 0,85 do que ele vale. Ele tem como valor patrimonial 760 milhões. Depois, mais à frente, a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Como esse fundo está sendo negociado com deságio, então, apesar dele valer 760 milhões, pelas cotas sendo negociadas abaixo, ele está valendo 644 milhões. Tá? A gente consegue verificar isso melhor neste gráfico aqui. Ó. A cota vale R$ 93,00, ele está sendo negociado atualmente a R$ 78,00, com pequenas oscilações, tendo como base o mês 5. Esse fundo também possui 73.544 cotistas, já é um número até considerável pelo tempo que esse fundo existe no mercado. Outro ponto que é importante a gente verificar são os dividendos distribuídos por esse fundo. Um cuidado que deve-se ter é este, ó, o fundo está com tendência de queda, tá? E o que isso impacta? Esse fundo ele está sendo, como eu disse, o mercado tem batido um pouco nele, porque ele está sofrendo vacância, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas esse fundo ele tem acumulado, porque como ele estava distribuindo bons rendimentos, ele tem acumulado aqui, ó, 10,74 de rendimento nos últimos 12 meses. Para um fundo de laje é altíssimo, não tem nada no mercado que esteja pagando igual ele está pagando. Mesmo com as vacâncias, o mercado tem batido nele, ele reduziu as suas cotas, então ainda assim ele tem pago 0,76% ao mês. Então ele tem um risco das vacâncias que ele possui, mas ainda assim ele tem pago um dividend yield acima do que o mercado realmente negocia. Então 0,76 é um excelente yield mensal, tá? Esse fundo ele pagava pouco mais, próximo de R$ 1,00, foi caindo a distribuição para 80 centavos e agora, nos últimos 3 meses, ele vem distribuindo 60 centavos, tá? Outro ponto a se analisar é exatamente o que eu citei atrás, é a cotação. Esse fundo, quando ele foi lançado, ele teve um pico de alta e, depois que começaram as vacâncias, ele teve esse pico de queda aqui, ó, em relação à pandemia. Ele deu outra recuperada, e agora ele vem com essa tendência de queda. Recentemente ele deu outra recuperada e agora novamente voltou a cair. O que a gente observa então? O que a gente pode pegar de lição? As pessoas às vezes acabam supervalorizando ou depreciando demais. Então, nesses fundos, sempre são oportunidades de entrada no fundo. Se um fundo tem como base, ele tem como média
R$ 100, olha o quanto que esse fundo se descolou da sua média. Por alguns momentos, as pessoas supervalorizaram o fundo e optaram por pagar mais de R$ 125, mais de 25% de ágio. Em algum momento se desesperou e o prédio é o mesmo, os imóveis são os mesmos, não deixou de ter imóvel. Em outros momentos, as pessoas acreditaram que esse fundo vale menos do que R$ 100, pagando aqui por volta de 85, foi no momento pandêmico, no pico da pandemia. E atualmente, com os mesmos prédios, com os mesmos patrimônio, atualmente as pessoas estão dispostas a pagar próximo de R$ 70. Ó, chegou bem próximo de R$ 70, agora está sendo negociado por volta de 78. Então, o que a gente pode observar? O fundo tem risco, sim, devido à vacância, mas os prédios, a gente vai ver mais à frente, ele possui imóveis de altíssimo padrão. De padrão A, padrão AA, padrão AAA. Então, sim, tem sim o seu risco, mas, ainda mais com esse desconto todo, é algo que pode ser analisado como uma possível valorização. O momento atual da nossa economia é um momento de restrição, a gente está começando a se recuperar. Em algum momento, o mercado vai voltar a se valorizar. Acredito eu, minha posição não é uma recomendação de compra ou venda do ativo, é apenas para fins educacionais, mas acredito eu sim que esse fundo vai se recuperar. Pode ser que ele não chegue rapidamente aos R$ 100, mas ele vai voltar ali ao padrão de R$ 80, R$ 85, R$ 90. Com certeza ele deve voltar sim, porque ele tem excelentes imóveis, tá? Em excelentes regiões. Então, é um fundo que, na minha opinião, está subvalorizado. Como eu disse lá atrás, esse fundo ele possui como patrimônio lá de 760 milhões. Mas aqui ele vem dizer que ele tem 960 milhões. Então, o que está acontecendo? Esse fundo ele possui alavancagem. Parte dos imóveis que ele adquiriu, ele fez como se fosse uma estratégia e pegou ele a prazo, como se fosse pegando um empréstimo. Então, ele contraiu uma dívida e ele fez um compromisso de pagar essa dívida. Então, o fundo possui 760 de patrimônio, no próximo slide a gente vai ver a respeito disso, porque ele tem 960 milhões de patrimônio aqui. Esse patrimônio é composto 837 milhões de imóvel, ele tem um percentual lá em caixa, 18 mil, ele tem CRIs, que são mais 100 milhões, e mais outros ativos que representam quase 9 milhões. Então, está aqui representado no gráfico. Ó. O que acontece? Ó? Os imóveis representam 87%, os CRIs 10%, renda fixa 2% e o resto dos ativos 1%. Agora a gente vai ver o que esse fundo possui de passivo, que são dívidas. Então, o que ele possui de dívidas, atualmente, ele possui 24 milhões nesse CRI, uma obrigação de pagar, e mais 175 milhões nesse CRI, e mais 4 milhões nesse outro, que são coisas diversas, totalizando 204 milhões de dívida. O que a gente pode observar? Esse CRI ele tem vencimento em 2022, é o ano que vem. Então, tem um CRI que tinha vencimento mais curto, ele já efetuou o pagamento. Então, atualmente, é algo que é bem tranquilo para esse fundo, para o porte desse fundo. E aí, futuramente, em 2034, bem um longuíssimo prazo, ele tem essas dívidas contraídas que tem que pagar até 2034. Então, mais um ponto. Futuramente, esse fundo pode vir a mercado e captar facilmente esses 24 milhões que aqui estão indicados. Ó. Não é difícil para um fundo com porte de quase um bi de patrimônio captar 24 milhões. Então, em último caso, se for necessário, ele pode captar esses 24 milhões. Depois ele pode vir a mercado e tentar captar esses 175 milhões. É algo tranquilamente aceitável. Então, novamente, eu venho reforçar que, na minha opinião, o mercado tem batido pesadamente nesse fundo. Aqui ele vem demonstrar o que a gente já tinha visto anteriormente, a tendência de queda no pagamento dos seus dividendos, devido à vacância que esse fundo vem apresentando, mas uma contrapartida interessante, que nem todo fundo vem apresentando isso, é como ele vem valorizando o patrimônio do fundo. Então, apesar de ter tido a vacância e por isso ter impactado no pagamento dos dividendos, esse fundo ele vem com crescimento da valorização da cota, valorização do patrimônio do fundo. Aqui o que a gente observa em relação às vacâncias? São todos os imóveis que esse fundo possui, e aí a gente consegue observar aqui, ó,
o nível de vacância, ó, tem 49% ocupado, então está 51% vago. Então aqui são os níveis de ocupação dos imóveis, tá? Então esses imóveis eles estão apenas 68% ocupados, tá? Tem imóvel que está 100% desocupado, isso é um pouco preocupante, mas no total, a gente vai observar lá, esse fundo tem 30 e poucos por cento de vacância no seu total e naquilo que representa para o fundo. E outro ponto interessante é que esse fundo fez aquisições com um excelente cap rate. O que significa cap rate? É em cima daquilo que ele pagou, o quanto que vai retornar nos aluguéis. Isso aqui é uma taxa bruta, tá? E essa taxa, ela depois, em cima dela, é descontado os custos do fundo. Mas olha aqui os custos de cap rate desse fundo. Olha o vencimento dos contratos desse fundo. Então, ele tem 13% de cap rate com vencimento 2026, 2036, 8% com vencimento 2024. Os vencimentos também, alguns têm um prazo até bacana, ó, prazo de 2028, 2029. E são excelentes cap rates aqui também de contratação. Outro ponto que a gente tem que observar é o seguinte, ó. Aonde estão localizados, quais regiões são localizados os imóveis desse fundo? Então, aqui está distribuído, ó, 27%, 26%, assim por diante, ó. Olha o que eu havia dito sobre a qualidade dos ativos, ó. Todos de padrão A, 2A e AAA. Então, são de excelentes qualidades os imóveis. Apesar de estar na faixa de 30% a vacância do fundo, ele possui ele possui uma quantidade aqui com esse índice aqui que se chama renda mínima garantida. E o que isso impacta? Ele tem uma garantia de recebimento de 15% aqui, ó, da sua renda durante um período que foi uma negociação que ele fez com a Vivo. Tá? Então, 100% do que ele recebe, 84% está vindo realmente de receita e 15% dessa receita garantida. Esse fundo, os imóveis são reajustados 75% pelo IGPM e 25% pelo IPCA. Tá? Mas mesmo o IGPM estando descontrolado, a gestão tem feito negociação para que não perca os inquilinos. Aqui a gente vê todas as regiões que esse fundo está espalhado, ó. Tem bastante, ele está espalhado em 4 regiões do país: Centro-Oeste, região Sul, São Paulo e também Rio de Janeiro, tá bom? É um fundo com diversificação também em bastante regiões do país. Vamos lá, pessoal. Eu gostaria de pedir novamente, imensamente, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo se você tem esse fundo. Eu tenho esse fundo, uma pequena quantidade na minha carteira, tá? Não é recomendação de compra nem de venda do ativo. Comenta aqui embaixo se você possui esse fundo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos demais vídeos. Eu gostaria de agradecer novamente os 90 inscritos do canal, imensamente mesmo. E eu vou deixar passando aqui no final do vídeo todos os imóveis que esse fundo possui. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Fui! Artlist.io